Brian Ocampo, atacante uruguaio que pertence ao Cádiz, interessa ao Galo. Essa informação surgiu nas redes sociais nos últimos dias. A notícia dava conta de que o Atlético já tinha aberto contatos para assinar um pré-contrato com o jogador, que atua como ponta esquerda e ponta direita dessa equipe espanhola que disputa a segunda divisão. A atual temporada do Brian Ocampo no Cádiz, de 26 jogos, 5 gols e 1 assistência, 16 partidas como titular, 10 na condição de reserva. Só para lembrar que o Ocampo surge no Nacional do Uruguai, é negociado com o Cádiz e está por lá há 4 temporadas. O fato de ter vínculo somente até 30 de junho permite a ele assinar um pré-contrato para se mudar de graça a partir de 1º de julho para qualquer clube do mundo. Entrei em contato na manhã dessa quinta-feira com um dirigente do departamento de futebol atleticano e perguntei: existe alguma chance? Existem tratativas? Como é que anda essa história? E a resposta, abre aspas, pode descartar, ele não está nos planos. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que entrou na briga por Alexander Barbosa. O zagueiro argentino, cujo contrato no Botafogo se encerra em dezembro, tem sido especulado por alguns clubes brasileiros. Cheguei a contar para vocês que a chance de o São Paulo contratar na metade do ano é praticamente zero. Já no fim do ano, aí pode existir uma possibilidade. O Vasco é outro clube que monitora a chance de contratar o Barbosa de graça para 2027. E é nesse contexto que nos últimos dias representantes do Atlético entraram em contato com o staff do zagueiro. O Barbosa tinha tratativas avançadas para renovar o contrato com o Botafogo no primeiro trimestre desse ano, mas a coisa deu uma bela esfriada. Recentemente, o staff do Barbosa afirmou que só aceita renovar o contrato se Alessandro Brito continuar como homem forte do departamento de futebol. Há uma série de quedas de braço e mudanças no Botafogo, com direito à crise financeira, enfim, um verdadeiro caos. A gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos. O que está se desenhando é que, em caso de não renovação do contrato, a partir de julho, Barbosa vai estar livre para assinar um pré-contrato e se mudar para o clube onde bem entender. Jogador interessante, de boa estatura, vai bem no jogo aéreo, vai bem no confronto 1 contra 1. Seria, acho que, reforço para todos esses clubes que eu citei. Só para arrematar, em relação ao Clube Atlético Mineiro, reforços só podem ser contratados a partir de 20 de julho, quando a janela de inscrições reabre por aqui. Trazendo informação sobre Júnior Alonso, né? Quem trouxe aí essa confirmação de que ele vai deixar o Atlético foi o meu amigo Lucas Tanaka. Confira. Júnior Alonso, um abraço. Consegui confirmar. No meio do ano, Júnior Alonso não vai vestir mais a camisa do Galo. A partir do meio do ano, existe sim já um acordo entre Júnior Alonso, diretoria do Galo, e um clube da MLS para ele poder sair do Galo. Já está definido. Já foi tudo conversado e aqui eu vou trazer alguns detalhes que são eles. Prestem atenção. Por que o Júnior Alonso não saiu antes? Primeiro, ele gosta, ele sabe que o Galo tem uma estrutura muito boa e ele entrou em contato com a diretoria, falou da vontade dele de se transferir a partir do meio do ano, após a Copa, né? Obviamente, porque até janeiro e a Copa ele queria permanecer no clube devido a poder se preparar melhor para a Copa, sabendo que o Galo tem uma condição e tem uma estrutura melhor, sabendo que ele está num time onde ele está mais estruturado, numa cidade onde ele está mais estruturado, então até a Copa ele não queria fazer essa alteração de local, né? Então, resumindo, para poder se preparar melhor para a Copa, o Júnior Alonso ficou no Galo até o meio do ano, e ao final da próxima janela, já está tudo conversado, tudo combinado, o Júnior Alonso vai sair do clube e vai se transferir. Então já foi tudo conversado previamente com o clube. Todos lá dentro já sabem que o Júnior Alonso fica até a janela do meio do ano. Os motivos foram esses que eu citei para você. Tá aí então, e o Júnior Alonso realmente precisa deixar o Atlético hoje. Vamos falar a verdade. É o pior zagueiro do elenco atleticano. E eu tô incluindo o Vitão, tranquilamente. Muito mal. O jogo dele na Venezuela foi pavoroso. Foi realmente, assim, vexatório. Então, o Júnior Alonso deixando o Atlético no meio do ano não é uma novidade, a notícia. O pessoal já sabia, eu já trouxe aqui. A novidade é a confirmação aí, e é sempre importante, do Tanaka de que, de fato, e os motivos também, né? Que, de fato, ele deixará o Atlético no meio do ano rumo à MLS. E aí? Você concorda com isso? Não? Bom que abre espaço para a chegada de um zagueiro que a gente está precisando ali pro lado esquerdo, né? Comenta aí. Vamos lá, vamos trazer então o que disse o Nicola. Essa notícia aqui muito bacana, muito interessante. Confira. O Galo tem um dos principais destaques da seleção brasileira sub-17, que faz ótima campanha no Sul-Americano, e esse jogador do Galo já foi do Cruzeiro. Eu me refiro a Riquelme, ponta esquerda, 17 anos de idade, completou em janeiro
autor de 3 gols em 3 jogos no Sul-Americano, foi titular absoluto nas 3 partidas que disputou. Mais do que titular, jogou os 90 minutos. E contra a Argentina, a vitória do Brasil por 3-0, o Riquelme marcou 2 vezes. Esse é um dos principais destaques da base atleticana, alguém monitorado por clubes europeus. E aqui vem a curiosidade, o Riquelme atuou na base do Cruzeiro entre 2018 e 2020. Tem até foto dele ganhando o título ao lado de Estevão, pouco mais velho e hoje jogador do Chelsea. A história do Estevão todos conhecem, sai do Cruzeiro, vai jogar no Palmeiras e é negociado por um caminhão de dinheiro com o clube inglês. O Riquelme, na atual temporada, também já havia disputado a Copa São Paulo de Juniores, mesmo tendo acabado de completar 17 anos e atuando numa competição para atletas sub-20. A tendência é que o Riquelme ganhe seus primeiros minutos na equipe principal do Atlético ainda em 2026. Ele vai ser preparado para ser decisivo dentro de campo e garantir ótima venda num futuro não tão distante. Rapaz, essa aí, como diria Silvio Santos, mas eu só acredito vendo, né? Ele esse ano no Galo, eu duvido muito, mas assim, é uma promessa, assim como o Veneno e tantos outros aí, né? O Atlético tem uma base aí a partir do Sub-17 principalmente, muito boa, o Pacini tá aí, é um ótimo lateral esquerdo, né? O Cauã Soares aí, um centroavante também de qualidade. Enfim, tá aí o Riquelme, né? Que clubes europeus já estão sondando a situação, interessados. Ele tá jogando muito aí na seleção brasileira de base, né? E fez gols na Argentina. Então ele tá sendo muito falado. Quem sabe aí, né? O jogador tendo oportunidades em breve ou até mesmo uma negociação milionária. Vamos ver, vamos acompanhar aí. O que você pensa sobre isso, sobre o Riquelme? Tem acompanhado? Acha que ele deveria ganhar oportunidades no profissional? Comenta aí. Vamos falar sobre o Barbosa agora? Tem uma notícia sobre o Barbosa. Olha só o que saiu hoje. Tá na tela. O Felipe Silva, da ESPN, tá? Da ESPN Brasil. O Atlético faz uma consulta inicial por Alexander Barbosa, que tem renovação emperrada com o Botafogo. A situação ainda é embrionária e não há negociação em andamento. Então, esse jornalista aí trouxe a informação. Meu amigo Marco Geves falou: Galo abre conversas para entender a situação de Alexander Barbosa e, diante disso, pode avançar ou não em tratativas. Pessoas próximas ao jogador disseram que a prioridade é renovar com o Botafogo, mas algumas questões institucionais podem mudar este rumo. Outros clubes também procuraram o staff do zagueiro. Óbvio que o Alexander Barbosa, né, jogando muita bola, é óbvio que outros clubes também aí do futebol brasileiro vão se interessar, não somente o Atlético. Inclusive, eu acho que o próprio Cruzeiro também, porque eles têm o Arthur Jorge, foi campeão lá com o Alexander Barbosa, gosta do jogador, conhece bem o jogador, e não duvido que ele mesmo gostaria, né, deixando o Botafogo ir para o Cruzeiro, mas o Atlético está interessado, né, e quem sabe aí pode ser o destino do jogador. Obviamente que eu ainda imagino que ele possa permanecer no Botafogo, só que a gente tem que lembrar que a situação do Botafogo hoje é caótica, né, com relação ao John Textor, dívida bilionária, enfim, o bicho tá pegando lá no Botafogo, então talvez ele resolva não permanecer, já que o contrato dele se encerra no final deste ano. Pro meio do ano, acho impossível, o Botafogo dificilmente libera, né, ele deve completar os jogos aí no Brasileiro, então não acredito muito. Mas e aí, o Alexander Barbosa, pro ano que vem, seria top? Eu sempre disse aqui, né, se tivessem acompanhado a gente, acompanhado aí o Garcês, quando ele estava lá no Paraguai, já teriam contratado ele. De graça, tá? De graça. Ele teria brilhado no Atlético. Mas, enfim, comenta aí se você acha uma boa, se você acha que isso pode acontecer ou não. Deixa o like no vídeo antes de sair, curte o vídeo, isso aí ajuda demais a gente. Deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito, clique em hypar. Tamo junto, um abraço a todos, fiquem com Deus.